Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditaremos a liturgia da sexta-feira da 23ª semana do tempo comum. Se tem para nós hoje uma memória facultativa, o que é facultativa? Aquela que não tem obrigatoriedade de celebrar na liturgia, justamente do Santíssimo Nome de Maria. Era uma festa inicialmente espanhola, depois foi colocada em uma data, Pio V suprimiu-a, Sisto V trouxe de volta para uma outra data, e o Papa Clemente X, por fim, colocou na data de hoje, estendeu para toda a Espanha, depois também foi estendida à Polônia. E como vemos, diversos títulos marianos são celebrados dia 12. 12, hoje, é justamente o Santíssimo Nome de Maria, apesar de ser uma festa facultativa, e também, mês que vem, 12 é Nossa Senhora Aparecida, mas também, para os espanhóis, Nossa Senhora do Pilar. E algumas outras festas marianas coincidem com 12 de outubro. Mas, prescindindo disso, por que o Santíssimo Nome de Maria? Recordemos, se no nome de Jesus temos a salvação, no nome de Maria também temos a referência para a nossa vida. Um ponto de fortaleza, de refúgio, de auxílio, de defesa. Nós não estamos habituados com aquilo que se vivia até alguns séculos atrás, a questão das navegações, onde as estrelas guiavam os navegadores. De um certo modo, utilizavam sempre da luz das estrelas. A mesma coisa é a estrela principal de nossa vida, Maria Santíssima, um ponto de referência, um baluarte, uma torre segura que nos protege contra o demônio, e ao qual devemos de docemente chamar, proclamar como auxílio de nossa vida, como auxílio para que sejamos, através dela, com seu auxílio, filhos verdadeiros de Deus. Passemos ao Evangelho. Continuamos no pós-sermão da planície, e diz São Lucas: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Compreendamos um pouco mais este texto que, em certa ocasião, no domingo, meditamos mais profundamente, anteriormente. Este trecho do 39, não só 42, mas até o 49,
fala da retitude da razão. A razão reta, ou melhor, do coração. E esta primeira parte mostra para nós a necessidade de nos purificar para poder ver com claridade a Deus e aos demais. É necessário que nos purifiquemos. Tenhamos em conta, cego não é somente aquele que não enxerga fisicamente. Na Bíblia, a escuridão, a ausência da luz para poder enxergar, e também a cegueira, diz em questão a fé. Então o Senhor coloca como ponto de referência para os seus discípulos, para cada um de nós, que se estamos cegos, se não vivemos a fé, tampouco podemos guiar os outros. É necessário que nos purifiquemos e encontremos a Deus. Caso contrário, nós dois, em que sentido nós dois? Nós que tentamos, assim, ajudar os demais, encontrando com outro cego, porque nós não entramos na luz da fé, nós cairemos no mesmo buraco. Não ajudaremos nenhum e nem o outro. Ambos cairão. O Senhor é quem nos diz. E temos vivido pela luz da fé, nos esforçado por tal fato. Segue o Senhor, demonstrando então que um discípulo não é maior que o mestre. O discípulo bem formado é como mestre. Então, nós devemos de ser como Cristo, não melhores do que ele, mas iguais, como o mestre, iguais ao mestre. Em que sentido? Na vida de oração, como Jesus passava tanto tempo rezando, sendo que, sendo Deus, ele não necessitava, pois era um com o Pai, mas nos deu exemplo. Na vida de doação, no carregar a cruz, no sofrimento por amor aos demais, na purificação, mesmo ele não precisando, recordemos, foi ao Jordão para ser batizado. Tenhamos em conta que assim ele demonstrou que nós precisamos também nos purificar. E o quanto temos nos esforçado para ser como mestre. O problema é que todos querem ser mestres sem estar com o mestre, sem aprender do mestre, o único e verdadeiro mestre, e sem igualar-se ao mestre. Não que seremos iguais a Jesus, mas tornar a nossa vida um espelho da vida de Cristo. O máximo que consigamos, que permitamos a luz de Deus brilhar em nós, o próprio Cristo refletir a sua feição, a sua vida em nós. Então, todos querem ser mestres, não no mestre, não em Cristo. Muitos querem comandar, mas ninguém quer obedecer. E para sermos mestres, como Jesus nos ensina, temos que obedecer. Recordemos, ele era em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, nos diz São Paulo. Em tudo, obediência. Para sermos mestres, temos que obedecer. O problema entre os católicos hoje é que, como dissemos, muitos querem mandar na igreja, dentro das pastorais, dentro das realidades eclesiais, mas ninguém quer obedecer ao Cristo. Ninguém quer imitar ao Cristo, ninguém quer ser o reflexo do Cristo. Ninguém é dizer muito, mas poucos o querem, poucos se esforçam. E aqui cabe o questionamento a nós. E eu e você? Temos sido esta diferença? Que nos esforçamos em ser reflexo do Cristo na terra? Em viver à luz da fé, em sermos em tudo obediente à vontade de Deus, não importa qual seja, se é da sua vontade, dizermos como Jesus: ó Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Temos agido deste modo em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Se não, como poderemos ajudar os demais? Porque é o mestre que será mestre em nós, e não nós que seremos o mestre. Nós somos simples instrumentos.
E devemos de, assim, aceitar a realidade. Ai, porque eu sei mais, porque eu rezo mais, porque eu tenho mais tempo. Não, eu sou um mero instrumento. Como o cano, o encanamento para passar a água. Mero instrumento. Do que adianta o encanamento sem água? Serve de pouco. Sigamos ainda Jesus falando do cisco, que nós meditamos longamente da outra vez, e trave. O cisco no olho do irmão e a trave no nosso. E querer tirar o cisco do outro e não tirar a trave do nosso olho. O que Jesus quer dizer? Aqui Jesus nos chama a fazer aquilo que a igreja ao longo dos séculos, todos os filhos da igreja fizeram. O quê? Fazermos o exame de consciência noturno. Meditarmos tudo o que eu fiz nesse dia. Eu fiz o bem? Eu pratiquei o bem? Ou eu fiz o mal? O que eu fiz que eu posso melhorar amanhã? O que eu tenho de deixar de fazer porque, olha, esses atos me destroem, me consomem. O que nós fazemos este exame de consciência diariamente para vermos a trave nos nossos olhos. A trave que impede de viver a fé, poderíamos assim colocar, se os olhos são para enxergar, então a trave se está diante dos nossos olhos, nós não enxergamos. Aquilo que impede de viver a fé, de viver a vida como Cristo pede. Fazemos este exame de consciência. Temos Jesus como ponto de referência para nós e até mesmo para olhar para os outros, não que não possamos ajudar os demais. Podemos, mas devemos de fazê-lo com humildade, reconhecendo que também nós precisamos mudar muito. Já encontrei e encontro isso ainda por onde quer que eu passe, na realidade eclesial. O que eu encontro? Simplesmente leigos que querem até mesmo corrigir o padre, mas não se corrigem. Não se corrigem. Estão errados, vivem vícios que estão destruindo sua saúde, fazem tantas coisas, mas não se corrigem. Agora, o padre eu tenho que corrigir. O outro eu tenho que corrigir ainda de forma orgulhosa, não com humildade, sabendo que eu também sou falho. Temos esta humildade de olhar para nós, reconhecendo nossas falhas. E com humildade dizer ao irmão, irmão, eu sei que eu não sou perfeito, mas, olha, você se atentou que está acontecendo isso, e que não está sendo bem para você, não está sendo bem para a comunidade, para a minha família, para a nossa família, se é uma pessoa da tua família. Temos assim vivido, irmão e irmã. E ainda, olhando em tudo isso, a vida do próprio Cristo, recordando que ele, o justo, não julgou, não sentenciou a ninguém durante o seu sofrimento, sofreu em silêncio as acusações injustas que passou. Se silenciou, suportou. A única sentença que eu posso dizer que ele deu foi na cruz. Hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Não acusou, não condenou ninguém que lhe fazia o mal. Suportou tudo, porque sabia ser da vontade do Pai, suportar tudo por amor. Não porque um cristão gosta de sofrimento, mas por amor ao Pai, por amor à humanidade. E imitamos assim o Cristo. E assim, Jesus encerra dizendo hipócrita, ou seja, aquele que usa máscara, ator, tire primeiro a trave do teu olho, para enxergar o cisco do olho do teu irmão. Quer dizer o quê? Conserta primeiro a tua vida. Porque qual é o problema? Nós queremos corrigir a vida dos demais, mas nos esforçamos muito pouco ou nada para corrigir a nossa. Não é que eu não possa corrigir o outro. Se eu estou me esforçando por corrigir a minha, mesmo com dificuldade, eu posso corrigi-lo, mas eu devo de ao menos estar me esforçando para corrigir a minha. E assim temos agido na fé, meu irmão e minha irmã. O Salmo nos diz no refrão: o Senhor é a porção da minha herança. Realmente a herança que nós mais queremos é o Senhor, é o seu amor, aquilo que nos espera na eternidade.
imitando a Ele, vivendo dele, nele. E a primeira leitura, hoje começamos a carta de São Paulo a Timóteo, a primeira. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos que Paulo inicia a sua carta fazendo a menção à Trindade. E depois agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Coisa importante, Paulo agradece de ser servidor de Cristo. Não agradece as coisas que ganhou, o dinheiro que deixou de ganhar. Não, não é isso. Mas o poder ser servo para a salvação, o poder ser instrumento do Senhor, como dizíamos no Evangelho, isso alegra a Paulo. Isso é sinal de gratidão, como deveria de ser também para nós. Mas nem sempre reconhecemos, nem sempre somos gratos. Continuemos. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Então, o Senhor escolheu, mas antes, olha o que eu fazia. Eu errei e consertei a minha vida. Falávamos ainda há pouco no Evangelho sobre a questão da trave, o consertar a vida. O Senhor o chama e Paulo conserta a sua vida, muda, dá um giro de 180 graus e agora agradece do Senhor ter esta confiança nele. Ai, mas eu nunca blasfemei, nunca persegui, nunca insultei. Será que não fizemos, irmão e irmã? Nem mesmo por pensamento? Ou pela vida que levamos no passado não muito distante? Pelos pecados que vivemos? Mas encontrei misericórdia porque agia com ignorância de quem não tem fé. E às vezes, alguns entre nós, ou até mesmo nós, podemos estar assim, na ignorância de quem não tem fé. Dizemos ter fé, mas temos o conhecimento da fé intelectual, e não uma fé autêntica, e não uma fé verdadeira. E devemos de nos atentar para entrar na dinâmica da fé, uma fé viva, que transforma, que muda, que ilumina, que gera Cristo em nós. E encerra hoje, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, essa graça transbordou na vida de Paulo. E aqui vemos três coisas. Por ao menos 2 vezes, Paulo fala de fé. Filho na fé. Aliás, 3, quem não tem fé. E agora, ao final, com fé. Fala da esperança em Cristo Jesus ao início da carta. E fala da caridade que há em Cristo Jesus. Fé, esperança, caridade. 3 virtudes teologais que se encontram sempre unidas. Apesar que, como diz Paulo, a mais importante é a caridade, o amor, o caritas, o ágape. Mas as 3 caminham juntas. O amor que existe em Cristo Jesus e que nós devemos de fazer a experiência recordando que é um amor sacrificado, um amor autêntico e não um simples sentimento. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer as traves que estão nos nossos olhos e que nos impedem de enxergar verdadeiramente com os olhos da fé e de vivermos a fé segundo a vontade de Deus. Para que assim, reconhecendo, possamos consertar, converter as nossas vidas, nos unindo cada vez mais ao Mestre, único e verdadeiro, Cristo Jesus, e vivendo o seu modelo de vida, sendo espelhos dele na terra, possamos cada vez mais imitá-lo na santidade, para um dia merecermos a sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.